Sísifo foi um grande rei da mitologia grega, tão astuto que conseguiu enganar os próprios deuses. Ele trapaceou a morte 2 vezes, primeiro capturando Thanatos, o deus da morte, e depois enganando Perséfone, deusa do submundo, para que o libertasse e o deixasse retornar ao mundo dos vivos. Os deuses não ficaram felizes com isso, e como punição pela sua arrogância, Sísifo recebeu uma tarefa aparentemente simples: rolar uma pedra até o topo de uma montanha. O problema é que a pedra havia sido magicamente enfeitiçada para rolar de volta para o fundo toda vez que Sísifo conseguisse levá-la ao topo, condenando-o a uma eternidade de repetir a mesma tarefa impossível e sem sentido. Interpretações da lenda veem como uma alegoria para a futilidade de tentar escapar da morte, independentemente de quão poderoso ou astuto uma pessoa seja. Todos estamos condenados a encontrar o mesmo destino. Audiências mais modernas encontram algo mais relacionável sobre a luta de Sísifo, vendo-a não como uma simples parábola sobre a inevitabilidade da morte, mas mais como uma metáfora para a monotonia e tédio de suas próprias vidas. Todos os dias acordamos, tomamos café, pegamos o trem para o trabalho, olhamos para o computador por horas, somos gritados pelo nosso chefe, olhamos para o computador um pouco mais, pegamos o trem de volta para casa, assistimos Netflix ou YouTube enquanto jantamos. Vamos para a cama e então acordamos e fazemos tudo de novo. Assim como Sísifo, parecemos condenados a repetir as mesmas tarefas sem sentido repetidas vezes, e a maioria de nós faz isso todos os dias pelo resto de nossas vidas, como se estivéssemos dormindo, nunca acordando ou parando para perguntar por quê. Para alguns de nós, um dia estamos parados em uma esquina nos preparando para ir trabalhar, quando, em um instante, somos atingidos pela estranheza de tudo isso. De repente, nada parece ter propósito, a vida é caótica e sem sentido. Você olha ao redor e sussurra para si mesmo: por que todas essas pessoas estão com tanta pressa? Aliás, por que eu estou aqui? Qual é o ponto de tudo isso? Por que eu estou vivo? Há um problema atual com o absurdismo, dinheiro, ou a falta dele. A razão pela qual muitos de nós nunca paramos para refletir sobre o nosso propósito é porque não temos estabilidade econômica para fazê-lo. É difícil pensar sobre o sentido da vida quando estamos preocupados em manter um teto sobre nossas cabeças. É por isso que estamos chegando a um ponto em que a estabilidade financeira pode ser o primeiro passo para abraçar o absurdo. No entanto, em 2022, isso é mais fácil falar do que fazer. A maioria das formas de fazer seu dinheiro crescer passivamente, como investir no mercado de ações, perdeu trilhões no último ano, mas com a inflação ainda tirando dinheiro da sua conta bancária, é assustador ficar sentado sem fazer nada. Os seres humanos anseiam por significado, faz parte da nossa biologia. Somos programados evolutivamente para procurar padrões e caos e tentar entender por que as coisas estão acontecendo. É assim que aprendemos. O problema é que a existência é, na melhor das hipóteses, aleatória e irracional. Nada realmente parece importar. Seus entes queridos morrem, estrelas explodem, desastres naturais devastam cidades inteiras, milhões de pessoas passam metade do dia no TikTok e para quê? Ainda assim, continuamos avançando, constantemente lutando para criar ordem, dando propósito a essas coisas, apesar de o universo negá-lo. Esse conflito é o que o filósofo franco-argelino Albert Camus se referiu como absurdo, é uma contradição irreconciliável, ansiando por significado em um universo sem sentido. Camus usa o mito de Sísifo como uma alegoria para descrever essa relação. Podemos tentar empurrar a pedra até o topo da colina, mas inevitavelmente ela rolará de volta. Mais frequentemente do que não, os efeitos disso são sentimentos intensos de ansiedade, alienação e desesperança. Gritamos para o vazio, mas só encontramos silêncio ensurdecedor, nem mesmo um eco. Durante a maior parte da história, as pessoas se voltaram para a religião em busca de respostas. Você não precisava se preocupar se sua vida tinha significado, porque uma força superior estava lá para fornecê-lo. Isso tudo mudou na Europa do século XIX, com novas formas de ciência e filosofia ameaçando substituir o cristianismo como o eixo central em torno do qual as vidas das pessoas giravam.
Textos notáveis, como A Origem das Espécies, de Charles Darwin, desafiaram crenças anteriormente mantidas sobre a natureza da humanidade, levando a uma mudança radical na sociedade longe da religião. O filósofo alemão Friedrich Nietzsche observou famosamente que Deus está morto e nós o matamos. Apesar do que alguns possam pensar, essa declaração não afirmava que Deus havia sido literalmente assassinado, nem Nietzsche estava celebrando. Em vez disso, foi uma observação de que, sem o cristianismo, a sociedade havia perdido a base sobre a qual havia construído sistemas de moralidade, metafísica e significado que existiam há séculos. Nietzsche sentiu muita ansiedade sobre isso, jurando que, sem uma substituição clara, as pessoas sucumbiriam ao niilismo. O niilismo é a crença no nada, uma crença que rejeita a ideia de verdade objetiva. Segundo Nietzsche, o niilismo era um passo necessário na jornada longe da religião, mas não era o destino, pois apresentava um problema muito real. Se as pessoas vissem a vida como não tendo um significado inerente, isso provavelmente as levaria ao desespero. Por causa disso, ele buscou acelerar a chegada do niilismo para que pudesse, por sua vez, acelerar sua partida. Ele acreditava que, depois que o niilismo passasse, a humanidade finalmente poderia chegar à verdadeira base filosófica sobre a qual a sociedade poderia prosperar. Infelizmente, embora tenha conseguido acelerar a chegada do niilismo, ele falhou em fazê-lo com sua partida. Na verdade, a filosofia de Nietzsche foi adotada por muitas das ideologias violentas que definiram o início do século XX. Bem mais de 100 anos depois, o niilismo continua sendo rampante em toda a cultura global. A confiança em instituições seculares e religiosas está em um nível baixo sem precedentes. Nossos governos são corruptos, há CEOs com mais dinheiro do que alguns países. E nossos líderes espirituais frequentemente parecem ineficazes e fora de contato. A maioria das pessoas hoje relata que a fé desempenha um papel pequeno ou nenhum em suas vidas. Em vez disso, começamos a procurar a ciência e a razão por respostas, mas elas não foram capazes de oferecer uma solução suficiente para o problema do significado também. Então, o que devemos fazer? Devemos simplesmente aceitar nosso destino, concluir que nossas vidas não têm propósito e permitir que a pedra role sobre nós novamente? Bem, os filósofos do século XX Albert Camus e Jean-Paul Sartre não pensavam assim. Ambos argumentaram que, na ausência de significado objetivo, como seres racionais, devemos lutar para criar nosso próprio propósito. Sartre é acreditado como o pai do existencialismo moderno, uma escola filosófica preocupada com nosso lugar como indivíduos forçados a assumir a responsabilidade por nossas vidas sem conhecimento certo da verdade. Embora suas raízes possam ser rastreadas até figuras do século XIX como Soren Kierkegaard e Fyodor Dostoiévski, Sartre se diferenciou rejeitando a ideia de que os seres humanos dependem de um poder externo como Deus para nos fornecer significado. Ele afirmou que o homem não é nada além do que ele faz de si mesmo e se referiu àqueles que terceirizam essa responsabilidade para um poder superior como agindo em má fé. Na visão de Sartre, a existência precede a essência, somos concebidos e só depois de nascermos descobrimos qual será o nosso propósito na vida. Isso pode parecer uma opinião incontestável para nós hoje, mas, no meio do século XX, essa era uma ideia radical. Durante a maior parte da história humana, assumia-se que a essência precede a existência. Desde a época de Platão e Aristóteles, era amplamente acreditado que nosso propósito como indivíduos era atribuído a nós antes do nascimento. O significado de sua vida estava pronto antes mesmo de você nascer, embalado antes do tempo. A afirmação de Sartre foi uma contradição direta dessa crença amplamente mantida, uma declaração de que nós, como humanos, não estamos sujeitos a deuses ou reis para nos fornecer significado, apenas a nós mesmos. Para Sartre, o único problema da existência não era a falta de sentido, mas sim seu nível absolutamente aterrorizante de liberdade. Afinal, sem um significado ou moralidade objetiva, cada um de nós é responsável por projetar nosso próprio propósito de acordo com nosso próprio código ético. Camus concordou em grande parte com o diagnóstico de Sartre de que vivemos em um universo sem sentido, onde, em suas próprias palavras,
somos abandonados à liberdade. No entanto, ele não concordou com a cura para resolver esse problema de significado. A solução para o problema do significado não era tão simples quanto criar o seu próprio. O universo naturalmente rejeitaria nossas tentativas de fazê-lo, não importa o quanto tentássemos. Podemos empurrar a pedra até o topo da colina, mas ela sempre cairá de volta. Isso, por sua vez, daria origem a sentimentos do absurdo, bem como ao sentimento associado de ansiedade, alienação e desesperança que o acompanha. Havia apenas 3 reações possíveis a isso. O primeiro deles é o suicídio, que ele escreveu famosamente como o único problema filosófico realmente sério. Em vez de lidar com o absurdo da vida, você pode simplesmente recusar-se a jogar o jogo. O único problema é que, quando você se for, não poderá mais desfrutar da vida, por mais sem sentido que possa ser. Isso também não resolve o problema, apenas permite que o absurdo decida seu destino. É basicamente admitir a derrota. A segunda reação possível é a solução da fé, que Camus chama de um suicídio filosófico. Similar ao conceito de má-fé de Sartre, é quando uma pessoa rejeita o fardo de criar seu próprio significado, transferindo a responsabilidade para uma ideologia externa. Isso equivale a uma espécie de negação, onde o indivíduo se engana pensando que conquistou o problema, quando na verdade está apenas evitando. É simplesmente uma tentativa de substituir o absurdo por um conjunto de crenças humanas, cuja consequência é a abdicação da liberdade existencial. É importante ressaltar que Camus não limita isso à religião. Qualquer sistema ideológico pode desempenhar essa função, como nacionalismo, capitalismo ou até os valores de nossa própria família. Quando permitimos que sistemas externos nos ditem o significado, estamos renunciando ao potencial de determinar o propósito de nossas vidas. Quantos de nós escolhemos um emprego ou estudamos para um diploma simplesmente porque nossos pais nos disseram para fazê-lo? Em um mundo tão complicado e confuso como o nosso, pode ser tentador terceirizar nosso pensamento e seguir em frente com o que nos é dito. Mas o risco que corremos ao fazer isso é acabar em uma situação em que estamos infelizes e insatisfeitos. É por isso que muitos de nós paramos em uma terça-feira aleatória à tarde e nos perguntamos: por que estou fazendo tudo isso? Se, em vez disso, fizermos nossas próprias escolhas, podemos decidir o significado para nós mesmos e seguir um caminho que nos chame a atenção, em vez de um que seja apenas prescrito. Claro, não há garantia de sucesso. Na verdade, segundo Camus, estamos destinados a falhar repetidas vezes. O que ele argumenta, no entanto, é que essa é a única solução verdadeira para o problema: reconhecer a falta de sentido da vida e continuar vivendo mesmo assim. Ou, como Camus diz, a única maneira de lidar com um mundo sem liberdade é se tornar tão absolutamente livre que sua existência seja um ato de rebelião. O universo sempre irá rejeitar todas as tentativas do indivíduo de criar significado, assim como Sísifo está destinado a empurrar a pedra eternamente morro acima, sabendo que não importa o quanto tente, ela inevitavelmente rolará de volta para o fundo. Contudo, devemos lutar contra o absurdo, pois é por meio da nossa luta que nos capacitamos a viver a vida do jeito que queremos. Não se trata do destino, mas sim da jornada. Essa filosofia rejeita o niilismo como nada mais do que um trampolim para o absurdismo. A vida é sem sentido, é verdade. A única ação racional é comportar-se assim. Não há plano, não há verdade objetiva, e tudo acontece puramente por acidente. Mas isso não implica necessariamente o niilismo. Se em vez disso optarmos por abraçar o absurdo, podemos ver nossas circunstâncias como uma oportunidade para mudar nossa perspectiva. Camus observa que não é a falta de sentido que dói, mas sim o desejo por sentido que é continuamente rejeitado. Se pudermos deixar de lado nossos desejos e simplesmente aceitar a vida pelo que ela é, abrimos a nós mesmos a experiência plena, vivendo com paixão e intensidade. Num mundo sem sentido, somos livres para constantemente inventar e reinventar o propósito de nossa vida, mudando-o tão frequentemente quanto nos convier. Hoje você pode estar preso num emprego monótono e sem futuro, mas amanhã pode facilmente sair e completamente redefinir sua existência. Talvez queira ser chefe ou compositor clássico,
Talvez queira passar o próximo ano viajando de mochila às costas pela natureza selvagem ou trabalhando como voluntário em uma organização de ajuda. Embora possamos estar fadados a fracassar, não há razão para não sermos felizes enquanto fazemos. Isso pode levar a uma maior empatia por nossos semelhantes, pois reconhecemos que cada pessoa viva está lutando a mesma luta que nós. Podemos sentir um senso de camaradagem e saber que estamos todos juntos nisso. Nunca chegaremos ao topo da montanha, o significado de nossas vidas sempre nos escapará, mas como diz Camus, a luta em si em direção às alturas é suficiente para encher o coração de um homem. É por isso que se deve imaginar Sísifo feliz,